sábado, 9 horas da manhã, tem o quê? Tem exatamente o vídeo sobre a leitura anual da IBNU que o Ministério Integre, o Ministério de Jovens aqui da IBNU, lança toda semana. E para fazer a leitura hoje comigo desse texto de Jeremias, Lamentações de Jeremias e o começo de Ezequiel, tá aqui comigo o Daniel para rimar e ficar tudo certinho. E aí, Daniel, beleza? Beleza, Dilean, tudo bom? Hoje, então, vamos falar sobre esses capítulos, muita coisa pra gente aprender aí, e bora lá! E é isso aí, a gente vai terminar o livro de Jeremias, então, se você já está acompanhando a leitura, é muito bom, porque você está acompanhando com a gente. Se você está acompanhando os vídeos e perdeu aí alguma coisa dos vídeos de Jeremias, é legal você depois ir lá para você ver essa sequência do que está acontecendo. Então nós vamos iniciar hoje no capítulo 44 de Jeremias e vamos até o 52 nessa finalização. Nós vimos que o livro de Jeremias ele se divide, né, vamos dizer assim, em algumas partes. E primeiro você tem toda a questão do porquê Judá vai sofrer esse julgamento divino. Depois, no meio ali, nós temos a história de Jeremias sendo contada, muita coisa pessoal de Jeremias, os seus sofrimentos, aquilo que ele passou a respeito da liderança do povo de Judá e o que fizeram, aquilo que eram os outros profetas e como viam Jeremias. E agora a gente está nessa terceira parte do livro de Jeremias, que envolve novamente Deus mostrando algo que é maior, vamos dizer assim, do que aquilo que foi colocado na primeira parte, porque também fala ali sobre julgamentos, mas o que eu acho interessante é que agora aqui Deus está mostrando o quanto ele não é só o Senhor e juiz de Judá, mas quanto ele é o Senhor e juiz de toda a terra, e com isso ele também começa a apresentar para a gente algumas dessas realidades de como nós precisamos entender a nossa situação de vida para vivermos bem. O texto do capítulo 44 vai começar a mostrar por que onde estava a infidelidade de Judá. E, inclusive, só para vocês saberem, a IBNU lançou de quinta-feira alguns vídeos. Saiu o último vídeo agora sobre o livro de Malaquias, na quinta-feira. Eu estava junto com o Jonatas falando sobre esse livro, e a gente falou inclusive sobre uma coisa interessante, que a gente vai começar a perceber nessa sequência de Jeremias para Ezequiel e aquilo que vem depois. Por quê? Porque aquilo que era uma das grandes marcas do povo pré-exílio era exatamente a idolatria. Só que essa não vai ser a grande marca daquilo que vai envolver o pós-exílio. Você não vai ver, por exemplo, o povo mais tão envolvido em adorar Baal ou coisas desse tipo. Há uma outra realidade acontecendo que os profetas vão questionar. Mas agora, no período pré-exílio, as duas grandes marcas são a idolatria e a questão da injustiça social. E é isso que está acontecendo agora. Você vai pegar Deus falando ali, através do profeta Jeremias, sobre a idolatria desse povo, a incredulidade, e vai falar, só que ele passa por Judá, ele vai falar sobre o Egito, no capítulo 46, ele vai falar sobre a Filístia, no capítulo 47, ele vai falar sobre Moabe, no capítulo 48, ele vai falar sobre Amon, os Amonitas, no capítulo 49, ainda no capítulo 49 ele vai falar sobre os Edomitas, ainda no capítulo 49 ele vai falar sobre Damasco, que seria os sírios, bem ao norte ali de Israel. Ele vai falar sobre alguns outros pequenos reinos, ele vai falar sobre Elão no capítulo 49, e quando ele chega no capítulo 50, agora, aquele que foi o uso de Deus para trazer a punição para esses povos idólatras a partir de Judá até outros povos, agora também vai entrar nesse castigo por exatamente ter sido pesado e também ter usado a mesma questão que a idolatria, que vai ser o reino da Babilônia. E é interessante que ele inclusive vai falar assim, ó, não se sinta feliz, você que castigou o Judá e os outros povos com alegria, com arrogância, você também vai passar por julgamento. Eu acho isso bem legal, né, Daniel, porque mostra esse Deus que é o Deus sobre toda a terra e sobre todos os povos. É isso que eu ia falar. Às vezes a gente tem a impressão, né? Às vezes o ser humano é engraçado porque
a gente acha que as coisas estão acontecendo só aqui no meu mundo, só aqui na minha perspectiva, dentro daquilo que eu consigo ver, dentro daquilo que eu até leio no jornal, né? Coisas parecidas. E o texto de Jeremias, ele é interessante porque ele começa a reunir aí profecias de contextos diferentes, do contexto de quem está ali em Israel, não necessariamente dos israelitas, né, pessoas ali, por exemplo, você falou dos filisteus, dos moabitas, e vai até o Egito e tudo mais, e falando até da Babilônia, quer dizer, a gente tem uma abrangência muito grande dessas profecias, mostrando que Deus, ele está no controle da história, no controle de todas essas coisas. Deus utiliza, assim, alguns meios que surpreendem a gente para trazer esse juízo sobre toda a terra, sobre aquelas nações que estão ali. Enfim, eu acho interessante como essa questão da Babilônia, ela se liga tanto com o juízo de Deus, com a forma com que Deus lida com Israel, porque como que a gente poderia esperar que um reino tão idólatra como a Babilônia, né, vai ser um instrumento nas mãos de Deus para trazer esse juízo sobre Israel e até de forma pedagógica, né, para ensinar Israel algumas coisas. O livro de Jeremias, ele fala muito sobre essa forma com que Deus ensina Israel através desse exílio. Então, como você falou aí no começo, né, a marca do pré-exílio é tanto a injustiça social quanto a idolatria. E depois do exílio, a gente não vê mais essa idolatria, né? Essa idolatria toda que tinha antes, ela realmente ela vai enfim, Israel é profundamente marcado por esse exílio. Então, a gente percebe que a Babilônia, apesar de ser uma nação idólatra, com aqueles deuses, né, tem o Marduk, aquele panteão gigantesco, Deus usa essa nação para trazer esse ensinamento para Israel. E uma outra coisa também que me chama muito a atenção é o fato de que no livro de Jeremias, a gente vê em alguns momentos até Jeremias sendo acusado de ter desertado para o lado dos babilônicos, né? Ele é até espancado em um determinado momento e tudo mais. Jeremias, ele é acusado injustamente de passar para o lado dos babilônicos, né? Né? E que a acusação é infundada, né? Porque no capítulo 50, se ele fosse pró-Babilônia, ele não anunciaria, e aquilo que ele anuncia é interessante porque envolve exatamente toda essa realidade da idolatria. Ele diz assim, ó, anunciem e proclamem entre as nações, ergam um sinal e proclamem, não escondam nada, digam, a Babilônia foi conquistada. E aí ele diz, Bel foi humilhado, Marduk está apavorado, as imagens da Babilônia estão humilhadas e seus ídolos apavorados. E é interessante, por exemplo, quando você tem a queda de Jerusalém, e isso você tem narrado, lógico, em vários lugares, mas um lugar que eu acho bem interessante é o livro de Daniel. Não é o nosso livro, não vamos entrar na situação, mas vai dizer ali no capítulo 1 de Daniel que os utensílios da casa, né, do templo de Deus foram levados para o templo de Marduk. Né? Então, em Jeremias já tem a profecia de que Marduk está agora apavorado. Né? São imagens interessantes porque a gente lembra, por exemplo, de quando os filisteus levaram a arca para a terra deles e ficaram apavorados, porque começou a dar doença e tudo, em tudo quanto era lugar, aquela coisa toda, né? Então a gente percebe que os outros povos, eles veem a presença de Deus e se apavoram. É essa ideia mesmo de que, inclusive, esses deuses que não são reais ficam apavorados, mostrando que nessa luta entre essas divindades e essa idolatria que existia, Deus, ele era aquele que era o Deus soberano sobre toda a terra. Então é muito bacana a gente ver a forma como isso acontece. Pode falar, Dani. Não, e como tudo isso, todo esse contexto, né, do juízo que Deus está anunciando aqui em Jeremias 50, 51 também, ele se preocupa não só com essa questão da idolatria, no sentido, né, de que a Babilônia
adorava esses deuses como Marduk, por exemplo, mas Deus, ele olha para coisas que aos nossos olhos às vezes ficam imperceptíveis. Então, tem um trecho de Jeremias 51, lá no verso 36, que ele vai falar assim, por isso, porque até um certo ponto a gente pensa, Deus está tá defendendo a sua honra, a sua glória, né, contra esses deuses que, como você disse, foi levado lá o utensílio do templo para servir a um quadro ali, uma situação de idolatria com deuses tão abomináveis. Mas aí no Jeremias 51:36 vai dizer assim, por isso assim diz o Senhor, vejam, defenderei a causa de vocês e os vingarei, secarei o seu mar e esgotarei as suas fontes. A Babilônia se tornará um amontoado de ruínas, uma habitação de chacais, objeto de pavor e de zombaria, um lugar onde ninguém vive. Então, assim, ele também está trazendo um juízo com relação a esses atos tão abomináveis que os próprios babilônicos praticavam, não só com relação à idolatria, mas aquilo que ofende moralmente o que Deus propõe para nós, né? Então, ele está trazendo um ensinamento que vai além da idolatria, mas também para a nossa vida cotidiana. Isso eu acho bastante interessante. E, aliás, toda essa imagem que a gente vê Jeremias profetizando a respeito da Babilônia, a gente vai perceber que ela tem uma relação muito direta com a imagem que Jeremias descreve de Jerusalém quando conquistada pelos babilônios. Dos lugares sendo colocados em ruínas, toda a habitação colocada em terra, o lugar se tornar uma habitação de chacais, haver pavor dentro da cidade de Jerusalém, haver zombraria dos outros povos a respeito de Jerusalém, e isso a gente começa já a caminhar para o livro de Lamentações, mas antes a gente tem ainda esse capítulo 51 que eu acho tão impressionante. A partir do versículo 49, você pegou o 36 aí, eu tinha selecionado aqui o 49 do mesmo capítulo, né, o 51, porque é um momento onde, apesar dos pesares, Deus ele decide deixar registrado através do seu profeta aquilo que é a esperança. E eu quero que você preste atenção nisso, em como o texto bíblico, apesar de ele mostrar a realidade, e ele mostra a realidade de uma forma nua e crua, vamos dizer assim, ou seja, a destruição é real, o pecado é real, o mal é real, a maldade é real, a destruição é real, enfim, todas essas coisas são reais. Porém, o que também é real é a esperança daquele que coloca o seu coração diante de Deus. E ele diz assim no versículo 49 em diante: a Babilônia cairá. Porque às vezes quando a gente está olhando para toda a desgraça, para tudo que está acontecendo ao nosso redor, parece que a gente só está olhando a coisa ruim e a gente está naquele olho do furacão e a gente não consegue ver nada que seja positivo. E Deus, ele convida a olhar além, a olhar através exatamente daquilo que é a fé. Esse ver aquilo que ainda não é visto. É exatamente essa realidade. Ele vai dizer, a Babilônia cairá por causa dos mortos de Israel. Assim como os mortos de toda a terra caíram por causa da Babilônia. Vocês que escaparam da espada, saiam, não permaneçam. Lembrem-se do Senhor numa terra distante. Pensem em Jerusalém. Vocês dirão, estamos envergonhados, por fomos insultados, e a vergonha cobre o nosso rosto, porque estrangeiros penetraram nos lugares santos do templo do Senhor. Portanto, certamente vêm os dias, declara o Senhor, quando castigarei as imagens esculpidas, e por toda a terra os feridos gemerão. Mesmo que a Babilônia chegue ao céu e fortifique no alto a sua fortaleza, enviarei destruidores contra ela, declara o Senhor. E aí ele vai dizer, vem da Babilônia o som de um grito, o som de grande destruição, vem da terra dos babilônios. O Senhor destruirá a Babilônia, ele silenciará o seu grande ruído. Então, ele está convidando, olha, no meio daquele lugar distante, o versículo 50, quando vocês estiverem mesmo lá na terra do exílio, lembrem-se do Senhor. Pensem em Jerusalém. A ideia que eu quero aqui deixar com você que está nos acompanhando hoje é essa.
Independente da situação tão distante e problemática que você possa estar agora, lembre-se do Senhor. Volte-se o seu olhar para onde é o lugar onde Ele está. Volte-se para o Calvário. Volte-se agora o seu olhar para aquele túmulo vazio, para a vitória de Jesus Cristo, e se lembre, Ele é a minha salvação, Ele é a minha esperança, e coloque o seu coração nisso. Não permita que as destruições ao redor, que as complicações da vida tirem de você essa esperança, tirem de você essa alegria produzida pela fé dos dias que virão e do seu tempo com o Senhor. Fique firme nisso, porque exatamente esse era o ponto de caminhada desse povo ao longo do exílio para retornar para Jerusalém. E isso é importante para a sua vida também agora. Né, Dani? Engraçado como tudo isso que você falou, Dilian, se conecta com Lamentações. Exato. Porque Lamentações já vai nessa mesma toada, e apesar do nome Lamentações, você poderia pensar, é só reclamação, né? Mas apesar desse nome, a gente percebe que o livro de Lamentações ele também transborda de esperança. E enquanto eu lia, eu até selecionei um trecho que talvez seja um dos trechos aí mais bonitos desse livro, né, nesse sentido do que a gente está trazendo aqui, que é a partir do verso 22, porque o verso 22, Lamentações 3, verso 22, porque nessa passagem, o texto vai dizer, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. E assim, você vê que no olho do furacão, dentro daquela situação desesperadora da destruição de Jerusalém, que tem esse significado tão profundo para o povo de Israel, a gente percebe que o profeta ele realmente se volta para Deus, se volta para essa esperança que existe em Deus, no fato de que as misericórdias do Senhor são inesgotáveis. E o texto continua no verso 23, dizendo que renovam-se cada manhã essas misericórdias, grande é a sua fidelidade. E aí ele vai falar assim, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Enquanto eu lia esse texto, eu pensei exatamente nisso, né? Como o profeta ele está num ambiente difícil, um ambiente de isolação, de destruição, e ele ainda assim consegue colocar a mente dele naquilo que é importante, que é em Deus, naquilo que Deus faz por nós, nos méritos que o próprio Deus tem em nos resgatar, em nos salvar, né? Uhum. Ou seja, ele não fica tão preocupado com a cidade está destruída, então é o fim de tudo. Não. Deus está do meu lado, eu confio no Senhor, as misericórdias dele se renovam, então eu vou prosseguir confiando nessas misericórdias, né? É isso aí. Quando a gente olha o finalzinho do livro de Jeremias e a entrada para o livro de Lamentações, a gente vê exatamente isso. O último capítulo de Jeremias é a queda. Jerusalém então caiu. A coisa realmente aconteceu. Não era só então uma profetada aleatória, era realmente a palavra do Senhor vindo através de Jeremias. Aquilo acontece. E Jeremias é esse profeta que está vendo tudo isso, participando de tudo isso, sentindo tudo isso. Então ele não tem só uma questão de um texto, mas ele viu com seus olhos, sentiu com com as suas mãos, o cheiro, enfim, tocou naquilo, ele estava no meio daquilo tudo que estava acontecendo. E ele nos convida e convida aquele povo a lembrar dessas promessas do Senhor. Não entrem numa espiral de desespero, pelo contrário, coloquem a sua confiança no Senhor. Você começou a ler a partir do 22, o 21 ele faz o convite, todavia lembro-me do que pode me dar esperança. Então, é literalmente esse, não vou dizer um esforço mental, mas é quase como se fosse isso. É que no meio daquilo tudo, eu paro e falo assim, peraí, para que lado que eu vou? Tá tudo indo pro buraco. Eu vou mergulhar nesse buraco também? Ou
existe alguma outra solução. E ele fala, eu vou me lembrar daquilo que me traz esperança, e aí ele se volta para Deus. Ele se volta para aquilo que ele tem compreensão correta de quem Deus é. Deus é misericordioso, Deus é bom, a sua fidelidade é eterna, e ele começa a trazer isso de volta para alimentar o coração dele no meio daquilo tudo, e obviamente também de trazer isso, trazer essa esperança para aquele povo que está sofrendo naquele momento. Gil, retornando aí nesse mesmo raciocínio, aliás, dando continuidade nesse raciocínio seu, tem um trecho logo na sequência de Lamentações 3 que ele vai falar assim, esse texto quando eu li, eu realmente parei e eu fiquei um tempão lendo esse texto e realmente degustando, porque é maravilhoso, que é o verso 32. Ele diz assim, falando de Deus, né? Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão, tão grande é o seu amor infalível. Porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens, esmagar com os pés todos os prisioneiros da terra, negar a alguém os seus direitos, enfrentando o Altíssimo, impedir a alguém o acesso à justiça. Não veria o Senhor tais coisas? Quer dizer, em muitas situações a gente pode parar, enfim, numa situação de sofrimento, de tristeza, de dor da nossa vida, a gente pode parar e pensar assim, poxa, mas por que Deus está deixando isso tudo acontecer comigo? E o texto bíblico está respondendo que Deus não tem prazer em nos causar esse sofrimento. Não é porque Deus ele realmente está brincando com a gente, nem nada do tipo. Isso reforça toda essa questão da confiança em Deus, de você trazer à mente, né, toda essa confiança que você tem, porque o texto, a escritura, ela nos dá essa confiança de maneira firme, de maneira segura, né? Então eu acho que assim, eu fiquei um tempo parado, olhando para esse trecho, pensando assim, nossa, como Deus é bom, porque eu preciso me lembrar disso tudo, numa situação de dor e de tristeza, porque Deus realmente ele não sente prazer nisso. E talvez seja até da natureza do ser humano querer botar a culpa em Deus, né? Por que Deus está permitindo que isso tudo aconteça comigo e tudo mais? E, de fato, não é que Deus tenha prazer nisso tudo, né? Mas ele tem cuidado conosco. E isso é uma coisa objetiva, Dani, não é só assim, vou ficar fazendo o quê? Vou ficar contemplando as estrelas, né? Um pouquinho mais para frente, ele diz assim, versículo 40, examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Ou seja, no meio do sofrimento, a gente tem essa possibilidade de examinar os nossos caminhos. Isso também não significa que todo mal que vem sobre a nossa vida é fruto de pecado, ou é fruto do nosso pecado. Pode vir, de repente, uma enfermidade sobre a vida de alguém e aquilo não tem nada a ver com o fato de ter sido um pecado. É uma realidade que a doença vem, olha, acontece, né? Mas que nós temos essa possibilidade, e o que é isso que eu queria deixar bem enfatizado para vocês hoje, nós temos a possibilidade de, quando estamos passando por uma grande destruição, como Jeremias passou, como o povo de Jerusalém passou, de examinar os caminhos e se lembrar e se voltar a Deus. Inclusive ele fala, olha, no meio disso tudo, lembre-se de dizer, diga para Deus, pecamos, nos rebelamos, tu não nos perdoaste, tu cobriste de ira e nos perseguiste. Ou seja, aconteceu tudo isso, né? Mas a gente entende que isso não é eterno. A gente entende que tudo isso um dia tem fim e que o Senhor vai ser novamente misericordioso conosco. Então, tudo isso faz parte dessa questão e daquilo que envolve a forma como nós podemos e devemos passar por grandes dificuldades. Vamos caminhar um pouquinho mais? A gente tem ainda mais alguns minutinhos e a gente vai deixar para falar mais sobre o livro de Ezequiel no vídeo
no próximo vídeo, porque daí a gente vai falar só do livro de Ezequiel e temos mais tempo para abordar um pouquinho melhor. Agora, Ezequiel é um dos grandes profetas, né? Então nós temos essa divisão entre profetas maiores e profetas menores. Ezequiel é o terceiro livro dos grandes profetas. E é um livro bastante interessante porque você tem também essa realidade de como Deus levanta Ezequiel. E é interessante, olha o versículo 2, né? Ou lê o 1 e o 2 só para você se contextualizar. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados. Ou seja, Ezequiel é aquele que já está lá no meio do exílio. Jeremias é aquele que viu o povo sendo levado para o exílio e a destruição de Jerusalém. Ezequiel já é um passo após. Agora o povo já está lá. Inclusive, ele diz que ele está ali junto ao rio Quebar, que é um rio que fica ali na Mesopotâmia. E ele diz que foi no 4º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês, a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. E o ministério, então, de Ezequiel vai ser um ministério daquilo que nós chamamos de ministério do exílio. Então, os profetas geralmente são divididos entre profetas pré-exílio, profetas do exílio e profetas pós-exílio. O exílio, o pós-exílio é quando há o retorno ali através de Ciro, né, o rei persa. Então a gente tem toda essa realidade que agora esse povo está ali vivendo e precisa de informações para isso, porque lembra que Deus já havia prometido que em Jeremias mesmo, que o exílio não ia durar para sempre, que o povo deveria voltar. Então você precisa ler o livro de Ezequiel com essa perspectiva. Quais são as palavras que o Senhor está dando para esse povo durante o tempo que está lá no exílio, para preparar esse povo para retornar para a terra de Jerusalém. É um pouco disso, né, Dani? É isso mesmo, é isso mesmo. E chama muito a atenção como Ezequiel, ele traz, vai trazer ao longo do livro, né, de todo o livro de Ezequiel, ele vai trazer diversos ensinamentos e mostrando exatamente essa misericórdia que Deus tem, embora Deus traga juízo e traga todas essas situações de exílio e tudo mais, ele é um Deus de restauração. Então esse é um tema que vai transbordar no livro de Ezequiel, né, um tema de restauração do povo de Deus. E a gente também vê diversas, em alguns momentos, né, você vai ver diversas profecias falando sobre as futuras bênçãos que Deus tem para o povo de Israel. A gente vai tratar isso nos próximos capítulos, mas eu acho que esses são alguns temas interessantes do livro. E uma outra questão também que me chama muito a atenção no livro de Ezequiel é esse comecinho, porque nesse começo do livro ele tem essa visão, que é uma visão bastante curiosa, bem diferente do que a gente está até acostumado a ver nos outros livros, né? É uma visão muito mais próxima, muito mais apocalíptica, né? Apocalíptica. Eu ia usar a palavra que ela é muito mais viva, porque ela tem cores e sons e tudo mais. Eu acho isso muito interessante. E um fato interessante também sobre essa primeira profecia aqui, do primeiro capítulo até, é o cuidado que Ezequiel tem quando ele vai descrever a Deus na profecia. Ele descreve sempre com um certo afastamento, digamos, de respeito, né? Então, eu vi uma figura que parecia ser um homem e tal, como quem descreve a Deus com um cuidado especial. Eu acho isso muito legal, porque realmente mostra como esse profeta, né, que tem uma origem sacerdotal, ele tem tanto cuidado ao falar a respeito de Deus no seu livro. Então tudo isso são pontos que me chamam bastante atenção. O que eu gostaria de deixar aqui sobre o livro de Ezequiel, primeiro dessa primeira parte, é o capítulo 2. O capítulo 2 é o chamado de Ezequiel, e o que eu acho importante de conexão, inclusive, com aquilo que a gente viu até agora com Jeremias. O povo foi enviado para o exílio porque não ouviu os seus profetas, por ser um povo obstinado, rebelde.
E é interessante que agora o povo está no exílio, e a forma como Deus conversa com Ezequiel sobre o povo é assim, versículo 3 do capítulo 2. Filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje, ele e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. E ele então vai dizer lá no versículo 8, mas você, filho do homem, ouça o que lhe digo, não seja rebelde como aquela nação. Então é interessante a gente perceber que parece que mesmo durante o tempo do exílio, o coração do povo de Israel ainda estava um coração extremamente duro e rebelde. Não tinha se quebrantado, apesar de tudo aquilo que havia sofrido, de ter perdido terra, de ter perdido a sua casa, de ter perdido parentes e pessoas importantes. Ainda assim, o povo continuava com um coração duro e rebelde. E o convite para você é: não tenha um coração duro e rebelde. Com o coração meu, coração do Dani, coração de cada um de nós que está ouvindo, não tenha esse coração. Que a gente possa ouvir esse chamado de Deus falando: não tenha um coração duro e rebelde. Seja diferente. Aliás, inclusive, a proposta é: eu vos darei um coração de carne. Então, que o nosso coração possa ser esse coração quebrantado diante de Deus, maleável e pronto para ouvir a voz do Senhor. É isso aí, né, Dani? É isso aí. É muito bom. Eu acho que por hoje é isso, né? Então, pessoal, Deus abençoe a vida de cada um aí. Eu faço aí das palavras do Dilei as minhas. Nós somos chamados a ter esse coração humilde, como até foi o coração de Ezequiel. A gente percebe ao longo do livro como ele é uma pessoa que está disposta a ouvir a voz de Deus. Também Jeremias, que Jeremias foi um homem que sofreu tanto aí na mão dos religiosos da sua época, justamente porque ele era essa pessoa que estava disposta a entregar a mensagem exatamente como Deus tinha passado para ele. Então, esse é o meu convite aí para você. E bom, a gente vai terminando esse vídeo por aqui. Um grande abraço. Se você está aqui por São Paulo, amanhã, na rua Tianguá, número 25, às 9h30 da manhã, temos o nosso culto. Às 11h15 temos a nossa celebração. Se você não está em São Paulo, amanhã, às 9 da manhã, sai a nossa celebração online aqui no canal do YouTube da EBNU. Então, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve. Pega esse link, compartilha com o pessoal para que outros também possam ouvir os nossos conteúdos. É gratuito, uma grande bênção para você. Tchau, até semana que vem. Tchau, tchau.